Boa noite, hoje é dia 21, hoje é dia 21 de julho, são 11h51 da noite, nós vamos dar início ao nosso curso de novos discipulados. Pastor, o que é novo discipulado? Até o final do curso você vai entender o que é isto, amém? Amém. Missionária Rose ministrando o curso e eu vou estar aqui do lado para dar suporte. Amém? Amém. Hoje nós vamos estar falando de 3 tópicos. Na aula anterior foi falado bastante coisas interessantes e uma delas foi de temos que dar fruto. Eu achei muito interessante isso e eu vou ser um pouco taxativa ao respeito disso também hoje. E nós vamos aprender mais ainda. Vai ser um cumprimento, na verdade. Amém? Amém. Deixa eu colocar aqui. Abre a sua Bíblia. Sem internet aqui no celular? Se você botou no módulo avião, tá sem internet. Achei. Tirei. Tava mesmo. Deus, ele vai ensinar vocês a ter paciência nas dificuldades. Vocês Amém. vão ver ela vai ser real, mas vocês vão manter o legado da paciência e do controle emocional. 1 Reis. Primeira Reis. Dá uma parada aqui que aí você não gasta. Vamos estar falando da igreja. O primeiro tópico, a situação da igreja. Você vai entender sobre essa palavra aqui, amém? Amém. A situação da igreja. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante, amém? Amém. Hoje, nessa aula de discipulado, vamos aprender bastante coisas. Vamos lá. No 16 diz assim... Antes de nós começarmos a ler, coloca a mão na Bíblia, por favor, por gentileza. Senhor Deus e eterno Pai, toma direção, meu Pai, de tudo que for falado, ensinado. Não sou nada, me capacita, dê estrutura, abre nosso entendimento, tudo venha ser conforme a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E anota pra mim, tá? Que como eu aprendi, o que eu separei, aí vocês anotam o que eu acabei de falar. Primeiro tópico, a situação da igreja. 16. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. 17. E disse-lhe uma das mulheres: ó Senhor meu, eu e esta mulher morávamos numa casa. Tive um filho, estando com ela naquela casa. 18. E sucedeu que, ao 3º dia, depois do meu parto,
teve um filho também, esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa. Então tinha o que? Como provar. Somente nós duas naquela casa. 19. E de noite morreu o filho desta mulher. Portanto, se deitaram sobre ele. 20. E levantou-se à meia-noite em ponto. Olha o relógio. Nada é por acaso. Amém? Amém. E tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. 21. E levantou-se eu pela manhã para dar de mamar o meu filho, eis que estava morto, mas afetando pela manhã para ele, e eis que não era o meu filho, o que havia dito. O 22. Então disse a outra mulher, que era mãe também, amém? Amém. Não, mas o vivo é meu. Ela tava falando, vocês vão perceber que ela não estava falando a verdade. E o teu filho é o morto. Porém, está dito, não por certo o morto, o teu filho, e o meu filho, o vivo, assim falará perante o rei. 23. Pode ler, pastor, por causa da minha vista. Não tô seguindo isso aí não, tô em outra coisa. Tá. Então disse-lhe o rei, este vive o meu filho, o teu filho o morto. Está outra diz, não, por certo o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Então ficou aquela mãe, uma falando que o morto era dela e o vivo era da outra, e assim uma com a outra. Vocês vão entender o termo que eu estou falando da igreja, amém? Então, vou começar do 16, nós paramos, observa onde nós paramos, para vocês não se perderem. Marca aí. Quando está falando aqui de mãe, a igreja é uma mãe, poucos sabem disso. Isso é uma reunião de discipulado, tá, pessoal? Está ensinando vocês como se portar como obreiros futuros. A igreja é uma mãe, só que muitos não sabem disso. A igreja é como se fosse uma maternidade. Do lado espiritual. Você vai passando cada momento, cada segundo, cada instante, sabendo uma nova vida. Não tem mais o que você vivia lá atrás, ficou lá atrás. Então, aqui, essa mãe, aqui tem dois tipos de mãe. Tem a igreja que está levantando o povo e tem a igreja que está matando porque os profetas não estão falando a verdade. Está sufocando, está mentindo, está deixando entrar a prostituição. Então a gente aqui entende muito bem que está falando de dois tipos de quê? De mãe. E quando fala de mãe, estamos falando de igreja. E quem é a igreja? Quem sabe? Somos nós. Então tem que fazer a escolha do melhor caminho é quem? Nós. É quem? Nós. Nós mesmos. Então aqui estava duas pessoas adultas em relação àquela criança. Então, cada pregação que é dada, nós aqui em cima, temos que ter maior cuidado.
Porque tanta gente pode, se nós não vigiar, pode matar uma pessoa espiritualmente com a direção errada, correto? Ou a pessoa pode viver cada dia mais com o próximo na vida espiritual, uma vida com Cristo, uma vida de qualidade, uma vida espiritual. Em outras palavras, você quer ser que tipo de obreiro? É uma reunião de discipulado, tá, pessoal? Não é uma reunião normal, não. Que tipo de obreiros vocês querem ser? Vocês querem ser o que dá tapinha nas costas, fica ocultando, aceita tudo, ou quer ser disciplinado? Quer aprender certo para um dia você fazer discípulo certo, discípulo de Cristo, porque tem discípulo de Cristo, tem discípulo do mal, tá, pessoal? Tem obreiro de Cristo, tem obreiro do diabo. Quem sabia disso? Mas tem. E muitas das vezes ele se camufla de uma tal maneira que você não consegue distinguir com ele. Você só consegue distinguir quem é ele quando ele abre a boca. Só tem maldição. Verdade. Só tem destruição. Verdade. Não tem nenhuma bênção real. É tudo um fake. Você sabe o que é fake? Uma mentira, é falso. Amém? Amém. Amém. Então aqui vocês já pegaram a visão, já? Sim. Já deu uma... Para onde nós paramos? E ó, para dar um complemento. Quem estava julgando essas duas mulheres? O rei Qual o rei? Salomão. E a Bíblia diz o quê? Quem ganha a alma é o quê? Sábio. E o que foi que Salomão ganhou? Sabedoria. Sabedoria, porque ele era um ganhador de alma. E justo. E aqui vamos entender o agir certo. E foi provado qual é a mãe que leva a essência da verdade. Qual é a mãe que leva a verdade acima de todas as coisas. Vamos lá? Paramos no 23. 3. Então, disse o rei, esta diz, este que vive é o meu filho, e o meu filho o morto. E este outro diz, não, por certo o morto é o teu filho, e o meu filho vivo. O 24. Disse mais o rei, a vez de meio, uma espada. Já tomou a decisão. Homem sábio, ele não fica oscilando. Se você tem o Espírito Santo, você tem Deus, imediato desce a direção na hora. Vem fresquinho na... Então, pera aí. Vou resolver isso aqui. Chegou com autoridade e com a resposta de resolver. Aí diz, no 24, disse mais o rei, traze-me uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei. Quem é esse rei? Salomão. 25, e disse o rei, divide em duas partes o menino vivo, daí a metade para uma e a metade para outra. Visionário, né? Pegou a visão? Aí vem o 26. Mas a mulher, cujo filho, o vivo, falou ao rei, porque as suas estranhas se lhe enterneceram, é isso? Enterneceram por seu filho. E diz, ó Senhor meu, dá-me um menino vivo, e de modo nenhum o mates. Porém, a outra diz, nem é teu, nem é meu. Divide-o. Ali foi descoberto. Quantas pessoas estão mortas dentro da igreja, dividido a mente, dividido o pensamento, e não tá nem aí, tá matando muita gente. Quem tem que estar vigiando é você, se você é filho. Ela concordou que podia o quê? Partir aquela, porque não era filho dela.
Se fosse, ela não falaria isso. A outra preferiu o quê? Perder, mas que ele continuasse vivo. Então ali, o homem de visão, vamos lá? Então respondeu o rei e disse: dai a este um menino vivo, e de maneira nenhuma o mate, porque esta é a sua mãe. Quando você está na igreja congregando, está fiel, tem um pastor, não há dúvida de onde que você é, quem você serve e quem é a sua identidade. Se você é obreiro, você vai falar: eu sou obreiro. Se você é uma obreira, você vai falar: eu sou obreira. Se eu sou um colaborador, eu vou falar o quê? Sou um colaborador. Não vai mentir. Assume. Esse homem aqui, ele assumiu e mostrou quem era a mãe de fato e de verdade. Vamos no 28? E todo Israel ouviu o juízo que havia dado ao rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Por isso nós temos que pedir sabedoria para fazer justiça. Até nas nossas orações nós não podemos sair sendo Maria vai com as outras, sair pedindo qualquer coisa, aceitando qualquer coisa. E as pessoas entregam o que quer e você vai lá, aceita. A pessoa às vezes está amaldiçoando você com várias formas que você não entende verbalmente e você tá, amém. Só precisa amém. Do amém. Só precisa concordar para o mal entrar na sua vida. Então você tem que saber quem está falando contigo. Amém? Amém. Quem está profetizando bênção. Quem está falando coisas de Deus realmente e fato de verdade. Você conhece aquela pessoa. Porque todo mundo sabia que Salomão era quem? O rei. E todos ali temeram. Respeitaram. Então, tudo nessa vida nós temos que saber. Principalmente em termos. Que igreja você está? Quem é a igreja? Eu estou servindo Cristo na igreja? Apoio aos soldados feridos de Cristo. Quem é o seu pastor? Pastor Ivanildo. Pelos réis. Você não tem dificuldade se você realmente está servindo Cristo. Quando a pessoa gagueja, quando a pessoa não sabe nem o que ela está comendo, o que ela está fazendo, a vida dela como é que se encontra, sem propósito nenhum, vivendo na correria. Tô correndo, tô na correria. Conheço um homem que está correndo até hoje. Você tem que ter tempo para Deus, gente. Se você não tirar, você vai tirar quando? Quando morrer? Não tem como. Morreu, acabou. Nós temos que fazer o nosso tempo. Amém? Amém. Vamos lá. E isso tudo que eu acabei de falar para vocês foi para saber que tipo de criança é você espiritual. Vamos lá? Segundo tópico. O primeiro já falamos, né? Aí você já sabe que é a igreja. Que igreja tu tem servido? Que igreja você é? Que igreja você sabe discernir a de Cristo e a que está falando mentira. Ali foi comprovado a mãe que estava o quê? Mentindo. E ela não estava nem aí se tinha testemunha ali falando. Falava nos olhos do rei, tá? O mal não tem pena de tu não, tá? Era uma mãe. Mas ela estava o quê? Pregando ali uma divisão de família. Uma destruição. Morte. Tem pessoas que estão com a morte na boca. Só fala de ira. Só fala de ódio. Só fala de raiva. Aonde está o Senhor Jesus nisso? Aonde? Que Cristo, ele é o quê?
Ele é amor, ele também é justo, ele também é fogo consumidor. Não vigia não, pra tu ver que a espada não passa. Passa mesmo. Temos que estar atentos. Faca na caveira. Tô aqui, mas tô de olho em vocês, tá? Vamos lá, vou falar sobre 2 tipos de... Quem você tem sido? O bebê prematuro ou o bebê do parto normal? Forte? É o segundo tópico? Hã? É o segundo tópico? É o segundo tópico. Bebê nascido antes do tempo ou bebê, uma criança que nasceu no seu devido tempo? Que tipo de bebê tá sendo você? Vamos lá? Eu vou falar pra você. Talvez vocês pensem assim, poxa, o pastor ele tá interrompendo a missionária. Não, o meu irmão ele me ensinou que eu deveria aumentar o meu vocabulário. E isso aí eu achei bacana e tô fazendo isso. Então você começa o quê? A usar termos mais claros, termos mais simples. Amém? Amém. E isso se torna mais fácil de vocês aprenderem. Vamos lá. Eu vou falar pra vocês no mundo espiritual, mas vou também falar da parte científica. Vou falar de 2 termos para vocês entenderem, abrir a visão de vocês. Vamos primeiro do prematuro? Vamos lá? O prematuro, ele nasce, vai desenvolvendo o primeiro ano de quê? De vida. Ele vai se desenvolvendo e ali ele vai passando o quê? Quem precisa de mais cuidado? Um prematuro ou uma criança normal, parto normal? Prematuro. O prematuro, né? Mas por que o prematuro precisa de uma atenção melhor? Mais assim, em termos da médica ou da mãe estar mais presente? Vou explicar para você o porquê. O filho prematuro, ele precisa de luz, ele precisa ficar acuado com as outras crianças na incubadora para poder pegar peso. Se liguem, para pegar peso, para poder o quê? Ter estrutura, ficar mais fortinho, né? E muitas das vezes ainda tá faltando algumas partes, alguns membros para poder ele estar formado, porque ele saiu antes do tempo. De repente você é um prematuro. Você não tem uma estrutura espiritual, vira e mexe, você dá aquela paradinha, aí para, aí tem que ficar ali, ó, alguém intercedendo, alguém orando, alguém jejuando, alguém chamando, alguém dando um versículo, alguém mandando a oração, alguém chamando, alguém falando, bora, tentando te animar, te levantar, e você ainda tá querendo saber o que eu tô fazendo aqui. Porque um prematuro, ele não tem a mesma possibilidade de entender, de ouvir com mais clareza do que aquele que já está pronto. Aí às vezes você fala, por que alguns passam a luta maior e uns não passam? Cada luta é diferente, mas cada um tem sua luta. Não é que é maior, uma é maior, outra é menor. Na verdade, cada um tem a sua luta individual. Mas Deus não deixa você passar por um fardo que você não suporte. Por isso que os obreiros não pode parar. O discipulado, o que está sendo discipulado, ele é orientado a não parar. E quando para, aí vem uns problemas. Para você ver,
Quando fala assim, ó, seu filho tem que ficar 2 meses na incubadora. Se apagar aquela luz que tá ali, vai dar problema. Se tirar ele do aparelho, se tirar ele do oxigênio, se parar, ele morre. Descobre aí quem você é. Eu tô falando de um só, até agora. Amém? Amém. Quem tá entendendo? Amém. Eu tô tentando da melhor forma ser bem clara para poder vocês pegar a direção. Então ele vai crescendo lentamente. Aí você, que já é aquele bebê mais ativo, fica, meu Deus, que moleza é essa? Até para andar, para orar, para louvar, para fazer uma missão. Minha filha, meu filho, nem todo mundo é igual. Cada um aqui tem uma espiritualidade. Não é idade, tô falando de espiritualidade. Não é condição, é quando se entrega. Eu, pastor, não tem mais. Nós somos. Não. Vocês podem até ultrapassar a mesma fé que nós temos ou ultrapassar a nossa fé. Uma certa vez eu fiquei, como assim? O bispo uma vez falou isso numa vigília pra mim. Pra mim não, pra todos. É só você querer. Né, Ivanildo? É só o obreiro, a obreira, seja lá quem for, servo, O se entregar rapaz mais. falou que queria ser igual ele, mas você pode ser melhor. Melhor do que ele. Melhor, amém? Amém. Então diz assim, ó. A criança prematura, ela fica longe da família. Às vezes ela fica um pouco distante, até um pouco da própria mãe. Porque ela precisa de cuidados. E é onde que vem o quê? O preparamento do deserto. Aí você fica um pouco recuado. É igual aquela criança na incubadora. Então aí você fica ali. Uns pedem, né? Ore, né? Ore para que o neném chegue logo, vai voltar para casa, né? Ore porque o fulano tá ainda lá. Deram 20 dias, mas já vai para 22. Ora aí para aquele bebê voltar pro braço da mãe. No mundo espiritual é quando você está devagarzinho, quase parando. Todos os irmãos têm que estar intercedendo, orando para você vir pro braço, para ser aquecido na igreja, que é a sua mãe. Quem pegou a visão? Então, o nascido prematuro, ele é como fosse uma caixinha de surpresa. Ele pode ir embora como antes do tempo, ou pode ser depois, ou pode ser naquela data que foi determinada. Mas quem sabe é Deus, a última palavra é dele. Amém. Assim é na tua vida. É assim na tua vida. Você faz planos, você fala, poxa, eu pensei de algo tão diferente, a minha vida não tá como eu queria, mas não é mais como tu quer. Desde o momento que você falou que quer ser de Cristo, quer ser filho, é o Pai que te sustenta. É Ele que te dá o quê? Esse vigor, essa força, esse ânimo, até mesmo para orar na madrugada, que às vezes está naquela batalha, aquela vontade de dormir, Ele vai lá e te acorda. Que nem trouxe você para vigília hoje, né? Mas a vontade era ficar em casa, debaixo do edredom. Mas Deus queria que você ficasse aqui, ó, na videira, aquecido um com o outro, na mesma fé, no mesmo espírito. Amém. Aí diz assim, ó. Então o que acontece? A dificuldade para se alimentar é precário. Para tudo, um prematuro tem dificuldade. Eu falo para vocês que eu não sei o que é uma mãe que teve uma situação assim. Eu tive meus filhos tudo normal. Nenhum ficou em incubadora, não. Mas é uma guerra.
Então hoje você vai saber quem é você. Porque às vezes você não sabe, sabia? Você não se conhece. Você pensa às vezes que você tá crente que tá abafando. Aí na pregação você entende que você ainda nem começou. Ainda nem engateando tá. Aí você passa a ser mais humilde. Amém? Aí diz assim: o final de contas, quando um bebê está sendo desenvolvido, muitas das vezes precisa de mais segurança, precisa de estar ali sempre observando o grau, o que desenvolveu, o que cresceu, o que mudou. Vocês se notam como vocês eram e como vocês estão? Vocês fazem aquela... Como é que se pode se dizer? Uma vez o homem de Deus até deu pra gente, pra ver o nosso termômetro. Como é que tá o termômetro da tua fé? Como é que tá o teu desenvolvimento aqui na massa cefálica? Como é que tá o teu desenvolvimento no mundo espiritual? Amém? Vocês têm que fazer isso. Porque senão vocês vão nadar e não vai saber aonde chegar, porque não tem uma meta, não tem um objetivo, não tem que ter sonhos. Essa história de fazer discipulado e não quer ser nada, não entendo isso. Deus deu pra você essa oportunidade. Quem deu? Deus. Foi pra ficar olhando pra cara do pastor? Não. Vocês têm que crescer espiritualmente. Vai ter nem chance, né? Amém? Amém. Vamos lá? Agora, vamos falar do normal. Parto normal. Papum. Né? Vem, chega, olha pra carinha da mãe. No mesmo dia, pelo menos foi assim comigo, né? No mesmo dia o Ismael já tava... Eu falei, no dia 12, dia do namorado, eu vou estar com meu esposo com o presentão na mão, que é o Ismael. Ganhei na madrugada do dia 11, dia 12, dia dos namorados, já estava em casa. Meio-dia, já estava em casa. Então, por quê? E não levei ponto nem nada. Porque foi um parto normal, não é que você tá muito apressadinho. Pô, a pessoa chegou ontem na igreja. Pastor, o senhor não tá apressando, não? Isso aí não? Tá sendo ansioso, não? Não, porque Deus já te deu a ordem de comando. Ele já desde o momento que você já deu o primeiro passo, já está em um discipulado. Uns já foram até consagrados a um quê? Um colaborador? E assim por diante. Se você ainda não chegou, você vai chegar. Vai chegar o teu tempo. Quanto mais você se entrega, se dá você, o seu relacionamento com quem? E vir mais, buscar mais. Então o parto normal, por mais que doa, mas é uma dor só. Mas depois você, de repente, é o que você está vivendo. Tá doendo? Fique firme. Tô sendo desprezado? Fique firme. Estou sendo rejeitado? Fique firme. Deus é contigo. Estou passando pelo um deserto que só Jesus. O pior deserto, para mim, foi aqui. Não sei o de vocês. Foi o mental. Que parecia que ninguém me entendia. E eu queria saber por que eu estava vivendo aquela situação. Porque eu sabia que se eu falasse com qualquer pessoa, a pessoa ia achar que eu estava ficando maluca. Ah, tá maluca? Nada a ver. Então eu fui direto para Deus e conversei com uma mulher de Deus que não faz mais parte aqui. Mas na glória do Senhor eu tenho certeza que ela tá. De cabelinho branquinho, 89 anos. Ela que tinha aquela paciência de conversar as coisas comigo. Sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. Sempre fui assim. Sempre. Então, ela me orientava e falava assim: minha filha, essa batalha aí que você tá passando é para ajudar outras pessoas, porque elas vão saber como lidar, porque você já viveu. Porque a batalha às vezes traz medo,
As batalhas a gente fica procurando, querendo saber explicações. É científico ou é espiritual? Será que é espiritual mesmo? Será que tudo tem que ser fé? E aquela batalha na mente. Por quê? Porque é uma criança prematura. Não teve nascimento natural. Então, a gente temos que saber quem somos nós. O que você... Qual é o teu chamado? Para que vocês existem? Tem que saber, gente. Deus me deu um propósito, então eu vou o quê? Cumprir. Eu não posso retroceder, eu não posso fugir. Não posso fugir, não posso ser Jonas. Tenho que ser Paulo. Não posso ser Jonas. Eu tenho que ser Maria, não posso ser Marta, ansiosa. Você entendeu? Deus deu um propósito para cada um de nós. Então vamos lá. O parto normal é a pessoa que chegou na igreja e ela foi crescendo, desenvolvendo cada dia mais. E ela foi passando a usar fé. Eu vejo diferença em vocês, tá? Na ousadia, na oração. Fui vendo do início da oração de vocês lá atrás, das primeiras orações do Telegram. Olha, eu tenho paciência de ouvir, então eu ouço tudinho. Bota o fone aqui e fica ouvindo. Uns evoluiu, outros precisam de se limpar mais dentro. Tem muitas emoções presas. Emoções que atrapalham o seu crescimento espiritual e crescer na obra de Deus, desenvolver na fé. Então aí já é um quê, ó? Um alerta. As emoções que não é de Deus eu tenho que arrancar através da minha fé. Da minha fé. Exatamente. Vamos lá? Vou estar agora falando. Falei de 2, né? Sim. Agora eu vou falar do novo nascimento espiritual. Amém? Amém. Novo nascimento. Vamos lá falar do novo nascimento. Falamos de 2 tipos de bebê. Que você tem que saber quem é você. E agora o novo nascimento. Se você não tiver isso aqui, né, Ivanildo? Se não tiver o novo nascimento, Tem que ter. vamos lá no versículo Colossenses 3. Anota tudo, hein? Colossenses 3. Digo sono, eu não estou com sono. Você não faz parte da minha história. Sai fora. Vamos lá, Colossenses 3:10. Quem achou, diga amém. Pode ler. Pode ler? Pode. Amém, não. Só o 10? Pode ler. 10 e 11. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Amém? Amém. Vestir de quê? Oi? Vestir de quê? 3:10. E vos vestistes Do do novo. novo. Estão sendo vestidos do novo. Esse ensino é o vestimento do novo. Tudo aqui é novo. A pergunta que fizeram pra mim por esses dias, não sei se... Vamos fazer a vocês. Então pega a visão, pra vocês não ficar... Não sei. A igreja que vocês estão, ela é a finalidade dela está unida com a igreja A,
a B, a C, vamos falar vários nomes, tá? Porque foi assim comigo, deram mais ou menos uns 7 ou 8 nomes de igreja, instituições. Eu falei, foi 8 igrejas que falaram pra mim. Eu falei, nenhuma dessas. É próprio. É nova, é novo. É Igreja Apoio Soldados Feridos de Cristo. Aleluia. Amém. Amém? Não tá, mas não é, não. Eu pensei que fosse, não. Por isso que é novo. Lá, pode usar argola? Pode. A missionária usa. Tem dinheiro pra comprar, compra. Só não usa se você não se sente bem. É cobrado, é julgado, sente mal, incomodado, não usa. Pode ser dizimista? Pode e deve. É lei. Dizimista, ofertante. Amém? Amém. Então, novo. E quando fala novo aqui, fala também da vida espiritual, das suas vestes. Como está sendo a sua veste espiritual? Sua veste está nova? Pô, veste nova é cheirosa, né? Tá pura, tá? Né? Nova. Já disse tudo. Agora, quando a veste não é nova, eu tô falando de pano, não tô falando de pano para vocês entenderem, mas eu tô levando pro lado espiritual. Quando você tá com a veste pura, alicerçada na palavra, oração, jejum, quem te vê vai ficar observando você falar e vai ficar assim, ó, parando. Não acredito. É ele que tá falando? É ele que tá pregando? É ela? Aquela chorona? Aquele viciado? Porque Jesus te deu uma veste nova. Amém. Amém? Amém. A veste de Cristo não é uma veste, né, Ivanilda, emendada. Celestial. É celestial. Abre a tua visão. Faz você vencer o pecado. Faz você fugir da aparência do mal. Para que você possa ter um entendimento mais abrangente, você pode observar, quando a pessoa ela morre sem Jesus, ela é lançada aonde? E o que vai junto com ela? A própria consciência de tudo que ela viveu aqui na terra. A pessoa, quando ela morre com o Senhor Jesus, ela vai para onde? Para o seio de Abraão. E lá ele tem um novo ser, um novo corpo. Porque para entrar no céu você precisa de um corpo transformado. Em Cristo. Se o teu corpo não se transformar aqui na terra, como é que você vai se transformar no arrebatamento, ou seja, no dia da tua morte? Já começa no mundo natural. É onde você se reveste do novo homem. É onde você se reveste de uma consciência pura e limpa, sem acusação. Sem malícia. Sem malícia. Sem ódio. Sem maldade. Sem avareza. Amém? Amém. A avareza é um dos pecados que não vai ser salvo. O que é avareza? Só penso em mim. Olha para mim, pensa em mim e eu como por mim. Então ele não tem sensibilidade. esse ser transformado. Tem muitos que aprenderam a pregar o evangelho, a ensinar o evangelho, mas o evangelho que se chama o quê? Letra. Paulo disse o quê? Que a letra mata e o espírito vivifica, salva. Amém? Essa é a transformação. Então vocês estão sendo preparados, transformados. O velho homem vai ficar mortificado. Viu aquele filme Soldado Invernal? Já? Não é soldado infernal. É invernal, ele invernou. Ele ficou invernado. Não, soldado invernal. Esquece o infernal. Infernal é quem vai pro inferno. Quando você... O que aconteceu com como é o nome dele? Aquele homem que caiu dentro do mar gelado e ficou 70 anos. Como é o nome dele? Capitão América. 70 anos. Ele hibernou. Ele manteve a natureza dele. Ele
com aquela mente ainda quando ele caiu. Deus, ele quer te dar uma mente transformada. Amém? Amém. Ele quer te dar uma mente modificada. Aleluia. Porque o pecado, ele tem poder de mexer na natureza. Por que a natureza, ela joga fogo para fora? Você nunca parou para pensar nisso, não? Por que a natureza joga fogo para fora e mata o homem? Por que a natureza faz cair pedras na cabeça do homem e matar o homem? Pedra de gelo. Porque a natureza, ela sentiu o pecado do homem. Os animais, eles se rebelaram contra a própria natureza. A natureza se rebelou contra ela mesma. Então, quando você não nasce de novo, você se rebela contra a própria sua natureza, que você está aprendendo. A natureza de quem? De Jesus. Amém? Que é a natureza Amém. pacífica, que é a natureza inteligente, é a natureza sábia, é a natureza racional. A natureza do homem é uma natureza gananciosa, é uma natureza promovida pela pelo que sente, pelo que vê. Você está aqui buscando um Deus que você não vê, mas você sabe que ele está aqui. Como é que eu sei? É o prazer. Você não faz nada sem prazer, ou faz? Quando você come, é porque você tem o quê? Prazer. Você vai comer uma canjica gostosa daqui a pouco. Você vai comer ela com prazer. Quando você não quer, você faz que nem o Andrew. Traz um salgadinho. Porque não tem prazer em comer aquilo. Pegou a visão? Eu não tenho prazer. Mas ele tem prazer em estar aqui buscando Jesus. É só para você ter uma ideia de que funciona. Então é por isso que você precisa dessa natureza transformada. Porque vai chegar dia que você vai encontrar pessoas, daqui a um ano, que vai precisar disso daí. Isso que você está recebendo não é meu. É do Deus. Se tu não guarda, quando aquela pessoa chegar, o que vai acontecer? Ela vai precisar dessa informação tua. Ela vai precisar desse ensinamento teu. E se você não souber a ensinar, o que vai acontecer? Ela morre. O que está te sustentando? O que está te sustentando até agora? Não é o nosso Senhor Jesus Cristo? Através da palavra? O que segura o planeta? Os mundos? Ou você acredita que só existe um mundo? Existem vários mundos. Por que existe vários mundos, pastor? Você nunca parou para pensar, não? Você acha que tu vai ficar no céu só cantando? Tu vai trabalhar, cara. Com certeza. Tu vai trabalhar. Tu vai ter outras missões no mundo espirituais. E tu acha que Noturno, sei lá quem é o cara, é os planetas, você acha que ele tá lá à toa? O ser humano não consegue habitar lá, porque ele é o quê? Mas você é sobrenatural. Vocês têm que imaginar, pessoal. Você tem que imaginar. Vocês têm que entender. O que é navegar no oceano do Espírito? É na imaginação de Deus. Deus... Você acha que Deus, ele é um ser que está lá sentado no trono, com aquela barbucha toda branca, recebendo glória? Deus pensa, cara. Deus tem ideias. E ele criou o discipulado por causa de quem? Por causa de quem? Por causa de vocês. Ele criou a igreja, a igreja não, a vigília por causa de quem? Por causa de vocês. Vocês são especiais. Louvado seja Deus. Talvez vocês não se vejam como especiais, mas vocês foram escolhidos no meio de muitos que têm capacidade de fazer muito mais, mas Deus não quer o que faz muito mais. Deus quer aquele que seja fiel e vive o que prega. Você pode aprender duas palavras:
Viva somente aquelas duas. Palavras. Não vem querer ensinar o que tu não tem. Se eu não tenho, eu não falo. Eu não posso falar de casamento se eu não tenho casamento. Eu não posso falar de santidade se eu não me santifico. Eu não posso falar de generosidade se eu tenho uma mão travada, uma mão... Como é o nome que vocês inventaram? Migrada. O que é uma mão migrada? Ela migra pra cá, ela migra pra lá, ela migra aqui, mas nunca abre. Ela tá migrando pra tentar procurar alguma coisa pra poder o quê? Ajudar a causa. Mas, não tem. Mas tem. Mas tem. Porque não aprendeu o quê? A ter uma vida transformada. Ela é uma pessoa prematura. Ela aprendeu a letra, mas não pegou o espírito da palavra, que é o espírito que está entrando dentro de você e faça você bem atento. Outros dormem e vocês ficam bem atentos. Louvado seja Deus. Porque vocês estão tendo prazer no que está ouvindo. Talvez não estão entendendo, mas está tendo prazer no que está ouvindo. Amém? Isso é um novo nascimento. Louvado seja Deus. Efésios 4. Efésios 4. Nada mais, nada menos. Do novo nascimento. Vai demorar um pouquinho aqui. Tem outras coisas para falar, mas se der tempo, vai dar tempo. Ué, isso aí é o discipulado, cara. Discipulado você não pode dar nada pela metade. Você tem que instruí-lo na instrução. Daqui a pouco vamos comer canjica. Depois aí começa Boaz. Aí fala de Boaz com bucho cheio. 4. Efésios 4, 20. Vamos ler 21 primeiro. Do 21. Vamos ler do 21. Vamos ler do 21 até o 30, amém? Amém. Vamos lá, Ivan. Amém? Amém. Amém. Se é que o tendes ouvido, 21, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Aleluia. E 24. E vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. 25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27. Não deis lugar ao diabo. Amém? Amém. O que é lá dar o lugar ao diabo? Ira, ódio. Raiva. Fala só com ódio, sabe? Não tem amor. Você não sente amor nas palavras da pessoa. Só ódio, só trevas, só escuridão. Mas tá no altar pregando. Então nós temos que ser diferentes. Por quê? Você vê, aqui fala do velho. Se você se ligou no 22, velho homem já passou. Quem vocês eram. Mas Deus está dando agora o espírito da vossa mente diferenciada, que fala no número 23. Ó, nós renoveis... Como é que você se renova no espírito? Quem sabe me dizer? Como é que você se renova, ô irmão Ivan? Renoveis no espírito da vossa mente. Transformai-vos. É transformar. Me renovar cada dia. Você entender pra você. Me renovar, né? Uhum. Me despojando de tudo aquilo que eu fazia antes, né? Por exemplo, se eu sentia
perdoo. Não pago na mesma moeda. Porque você E tem eu a mente de também quem? não- do De Cristo. Do Criador. Ou do Criador. Transformada. Mente Se você tem uma mente transformada, porque você tem a mente de Cristo. Se sua mente não se transformou, é porque você não está conectado com Cristo. Tá faltando entrega. Vamos dar um exemplo legal, bacana. Olha só, presta atenção, olha pra mim, todo mundo, atento. Fizemos quantas vigílias anterior? Hã? 2. 3 coisas. Todo mundo compartilhou com a causa. Mentira ou verdade? Verdade. E isso é uma mente transformada. Transformada. Não tem dificuldade. Você pensou em quem? Pô, eu pensei no meu próximo. Eu não fiquei. Me procura, mas nunca acha. E quando abre, Porque o espírito. porque a mente ainda não tá o quê? É uma mente ainda gananciosa, que só pensa em si. em si. Só vive pra si. E eu vejo em vocês mudança dia a dia. Louvado seja Deus. Até o Paulo que quase não tá com a gente, eu vejo mudança no Paulo. Não me interessa a vida pessoal dele lá fora. Eu não tô aqui para julgar a vida pessoal de ninguém. Deus eu tô te aqui, cobra. eu tô aqui para poder ensinar. Você vê, é tão forte que tá parando, já se ligou, né? Eu tô aqui para o quê? Para ensinar você a viver uma vida com Deus. Eu não estou aqui para poder ditar regras para você. Eu não estou aqui para poder falar para você que você tem que viver assim, ó, sabe? Mas quando eu estou pregando é diferente. Os nossos discursos, eles levam a você o quê? A pensar. A pensar. Louvado seja Deus. É como eu falei para Rose. Não tem jeito, Rose. A palavra de Deus, ela dá comichão. Já reparou que às vezes tu fica com a bunda pra lá, com a bunda pra cá na cadeira? Justamente porque tá te dando comichão. Mexe. Tá mexendo contigo. Tu não consegue se concentrar na cadeira quietinho, em paz. Já reparou? Quando a palavra tá... Já acertaram. Aí tu põe. Acho que eu vou beber uma água. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa. É assim, a gente fala por experiência Fica própria. tentando. Fica tentando fugir dela, mas ela sempre... Acerta! Porque ela é espada de 2 gumes. Por que ela é espada de 2 gumes? Se tu tenta vir pra direita, ela tá lá. Se tu tenta vir pra esquerda, ela tá lá. E se tu tenta ficar no meio, ela é o meio. Ela te alcança! Moleque! E não tem essa não. Eu conheço uma pessoa que tá mudando quando isso daqui começa a fazer assim, ó. Ela não tem dificuldade de dar. É tão simples. Se eu vejo assim, eu falo, não mudou. Pode até falar em língua. Pode até profetizar. Mas se não fez isso, ó. Pegou a visão, neném? Uhum. Só vou saber que mudou quando faz o quê? Dividir, ser generoso. Ó. Ó. Aprende a fazer isso em casa, ó. Massagem na mão. Pra quando Jesus ele falar, você sempre vai ter a mão flexível. A mão mirrada, ela precisa de oração. Você não sabia disso, não? Precisa. É mão travada. É, tem uma passagem na Bíblia Quem fala disso? que um rei, ele estava vivendo uma vida... Estavam com saudade de nós estar pregando assim, um ajudando o O outro. rei estava vivendo uma vida incorreta, Verdade. tá? E quem foi até esse rei foi um homem de Deus. Profeta de outro lugar, porque o profeta que estava naquele lugar era profeta velho. Quando o profeta delegou uma palavra para ele, ele falou, ele fez assim, ó: prenda este homem! Na hora a mão dele ficou o quê? Travado.
migrada, travada. Nada, não ia nem pra frente, nem pra... Traz. Aí o que foi que ele falou? Pede para o Deus, para minha mão voltar. E o homem de Deus orou e a mão voltou. Aleluia. A mão passou a dar. E o altar se rachou. Porque é onde ele apresentava sacrifício para si Mesmo. próprio. Não era para Cristo. Aí, ele chamou o homem de Deus para comer e beber. O homem de Deus falou assim, Deus falou que não era para comer e nem beber. Seguir em Frente. Aí, os filhos falaram assim para o profeta velho, tem um homem de Deus que fez isso, 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 isso. Aonde ele está? Guarde isso. Deus falou comigo, um anjo do Senhor falou comigo que era para você ir lá para casa para a gente comer pão e beber. O que foi que ele fez? É por isso que muitos têm caído. O anjo de Deus falou comigo, me revelou isso para falar contigo. E você acaba Saindo do propósito. Do foco. sendo comido pelo leão. Desobediência. Porque Deus não falou isso. Deus, quando dá uma direção, é a única direção. Ele não muda. Deus não muda de opinião. Se ele falou o que é para fazer a vigília, ele não vai mudar de opinião. Se ele falou que é 4 vigílias, ele não muda de opinião. Aleluia. Se ele fala, seja generosos, seja generoso, porque quem prega para vocês é generoso. Aleluia. Não tem que eu provar mais, né? Só se eu der minha casa para vocês, botar vocês tudo aí dentro aí. Já mostramos para vocês a generosidade que nós temos. Verdade, Senhor. Então é nenhuma madrugada falando para vocês. Daqui a pouco vocês vão botar 10 mil, 30 mil, 50 mil no altar, não é? Não. Então o meu foco não é o teu dinheiro, é a tua alma. Mas é natural que se eu cuido do teu espiritual, você me retribui com o quê? Material. Com material. Né? Amém? Amém. É um coco que vem raladinho, ralou pra caramba pra ralar o coco, né? Vem raladinho, Quase né? pulou a unha. e vamos comer uma canjica gostosa daqui a pouco. Então, pessoal, Ainda não acabei não. olhem pra nós. Olhe Pegou para- a visão? Olhe para Abraão e olhe para Olhe Sara. pra nós. Vivo que nós vive. Aleluia, Senhor. Meu pastor é generoso, eu tenho que ser generoso. Ele sabe porque ele está sendo generoso. Meu pastor não prega ódio. Eu não posso botar ódio em você. Deus me Eu não posso dizer para você que você tem que vir quando sentir vontade. Eu nunca vou falar isso para você. Você tem que vir todo dia. Todo dia. Mas aí eu boto uma entre parênteses. Se está trabalhando, você vai trabalhar. Amém? Amém? Amém. Então, olhe para nós. Para que vocês possam ter uma vida transformada. Você quer conhecer uma pessoa que prega para você? Olhe para a vida dela. Faz um dossiê dela. Faz um dossiê. O que é dossiê? Casamento. Espiritualidade. Família. Dá uma olhadinha. Caráter. O que tu vai achar ali? Opa, achei uma infidelidade no cara. O cara trai a mulher. Menos um ponto contra ele. Pô, o cara fala de dízimo, mas não é dizimista. O cara fala de voto, mas não pratica voto. O cara fala de oferta, mas não dá uma moeda. Tem a mão grade, mirrada e capetada. Pastor. É isso que eu tenho que ensinar para vocês. Oh, Deus. Eu tenho que preparar vocês para o mundo. Porque o mundo já vos preparou. O mundo preparou vocês segundo o que ele quis.
Eu preparo vocês para o mundo, para vencer o mundo. Ele disse, Pedro, filhinhos, vós já estáis vencendo o maligno. Não fala ou não fala? Quem já leu a Bíblia? Vocês têm vencido o maligno. Vocês têm vencido o mundo. Você sabe como é que você sabe? Você sabe o que eu falo. Eu sei que vocês entendem o que eu falo. Mas eu falo por parábolas, porque nem todo pode entender o que eu falo. Amém? Amém. Quem vive, entende. Quem está na intimidade, entende. Porque a Bíblia diz o quê? Que a intimidade do Senhor é a nossa força. A intimidade do pastor com nós, que nos dá ânimo para continuar. Você sente amor, eu vejo. Todo mundo tudo encolhidinho, com toga, e vejo a atenção. Quando uma coisa é marmela, mas quando uma coisa é boa, todo mundo fica, né? E vocês estão construindo uma história. Louvado seja Deus. A história do apoio aos soldados feridos é vocês. Amém? Amém. Amém. Eu tô criando a história de vocês. Tudo novo. Falar assim, caramba. Olha aí a nossa história aí. Olha aí. Fomos ensinados na madrugada. Paulo não fazia isso? Fomos ensinados ao meio-dia. Fomos fazer piquenique no monte. Fomos fazer caminhada. Vamos voltar, hein? Vamos, meio-dia, orar em tal lugar. Tudo isso é uma construção de transformação de mente. Então, cuidado. E quando a mente não muda positivamente, ela vai mudar para negativamente. A pessoa não vai ter uma mente de Cristo. Vai ter a mente do velho Deixa eu explicar uma coisa homem. para vocês. As portas é aberta para todos. Vai entrar malicioso, vai entrar criminoso, vai entrar gente que quer prejudicar, corroer a estrutura do nosso trabalho. Vai entrar gente que realmente vai investir no nosso trabalho. Vai motivar o nosso trabalho. Então, eu não posso dizer que quem vai entrar e quem não vai entrar. Mas na minha intimidade, na intimidade do trabalho, só os puros. E quando eu vejo que não é íntimo, eu arranco. Como, pastor? Na marra? Não, em oração. Pegou a visão? Amém. Pegou a visão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Está entendendo? Não está entendendo? Se não está entendendo, vai entender no futuro próximo. Amém? Isso aqui só vai ser liberado daqui a 1 ano. Depois vocês vão ver isso aqui. Amém? Pra gente comer. No 24 a fala canjica. assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus o criou, em verdadeira justiça e santidade. Aí vamos lá. Sobre essa justiça e santidade, o que Deus está querendo falar com a gente, o Criador? É justo você fazer um discipulado? É justo. É justo você também formar um discípulo? É justo. Porque não adianta vocês aprender e não ensinar. Como que Deus ia fazer nós aprender isso tudo e ficar pra gente, só pra gente? Isso é egoísmo, né? Tem gente que não gosta não, tá? Já chegaram a falar pra mim que eu tô perdendo meu tempo. Tô não. Eu não faria isso. Essa pessoa disse que não faria o que a gente faz. Faz a reunião e tchau. Por isso que não tem nada. Nós não dá e não deixa. Nós não dá o pior e não deixa a reserva. A gente quer mesmo ensinar vocês. Vocês percebem isso? Tanto espiritualmente como fisicamente, né? Então diz assim, ó. E não adianta você também fazer tudo isso e não continuar na sua santidade. Que tem pessoa que ela aprende
ela começa depois de formar até discípulos para Cristo, mas ela perde a pureza. Ela perde a santidade, ela deixa entrar a malícia por aqui, ó. Ela deixa ser corrompido aqui, ó. E quando vai ver, vira um profeta velho dentro da igreja. Só matando as pessoas. Só matando as pessoas com palavras. Eu servi em uma igreja que eu botei o nome da igreja, Igreja que Mata Profeta. Lá era fogo, lá era o terror. Fiquei Amém? 3 anos lá. Amém. Eu tive que fugir, tá? Então não tá saindo do contexto, porque nós estamos falando sobre igreja. Não tá saindo, tudo tá conectado. Amém? Amém. Não tá saindo do contexto do discipulado. Estamos falando da obra de Deus. Então diz assim, ó. Por isso, deixai a mentira. Vamos lá, isso aqui que eu quero falar. Se você tem um pai que fala a verdade, por que você está falando mentira, que é o pai da mentira, é o diabo? Poxa, mas não é mentira, como é que se fala? É omitir, dá no mesmo. No final tá escrito mentir. Omitir. Tá mentindo no final. Aí vem as consequências, porque a verdade vai chegar. Vem com fatura e tudo. Bate a tua porta e fala pra você a verdade. Aí você mentiu, fica com cara de taxa. Verdade ou não é? Verdade. Então fale. Fale a verdade. Você que é casado, fale a verdade pra sua esposa. Esposo, fale a verdade, vice-versa. Você que é solteiro, busque isso. A verdade em Cristo faz toda a diferença. Porque ele é a verdade. Aí ele sempre, não tem as passagens que ele, verdade, verdade vos digo. Porque ele sempre fala algo 2 vezes pra você falar a verdade. Então diz aqui, ó. Ele é o nosso Criador. Cada um, dou no 25. Somos membros. Vamos lá, vamos falar de membro. Vamos lá. Aqui, né, Ivanildo? Nós estamos em família. O Andrew faz parte do membro da igreja. Amém? Amém. Mas também a Thaís faz. A mãe dele. Da igreja não é sangue, não é DNA. É Cristo Jesus, salvação. Aí vem o Paulo. Tudo passando ser um corpo só. Presta bem atenção. Nós estamos aqui. Ministério, né, Ivanildo? É o ministério. Ministério. Vocês. Aí vamos lá. Só que um do corpo. Nós somos membros, todos. Então aqui, ó. No versículo 25. Se nós não cuidar, tô vendo aquele irmão se distanciando. Devagar. Quase parando. O que eu vou fazer por ele? Só orar? Se eu tenho intimidade de conversar, pelo menos eu tenho com a Thaís. Vou chegar a Thaís, dando um exemplo, tá? Faz favor, Thaís. Particular, não preciso espranar para a igreja toda. O que está acontecendo? Porque de repente uma conversa, vamos lá, pessoal, faz toda a diferença. Tira uma dúvida, tira uma ira, tira o que está passando aqui. Uma dúvida às vezes na igreja, uma dúvida em algo que foi pregado que você não entendeu. Mas não vai resolver você chegar em casa e falar com quem não está na mesma fé. Ou falar para outra pessoa, poxa, foi uma pregação que me deixou confusa. Gente, nós é uma família em Cristo Jesus. Como você vai vir num culto, vai estar num culto, vai estar fazendo discipulado e continuando cheio de dúvida? Converse, procure o pastor. Não tem nem cabimento, né? Não tem nem cabimento isso. Mas aí, por causa de presta atenção, hein? Vamos lá, vou dar o motivo do corpo.
Comecei a falar do bebê, falei do parto, o prematuro, falei, agora tô falando do novo e Deus está tocando no assunto aqui de novo. Corpo, membro. Se a cabeça não tá legal, vai corresponder todo o nosso corpo. Concorda? Sim. Concorda? Sim, amém. Se o meu pé tá doente, aqui que vai falar que ele tá doendo. Na cabeça. Na cabeça. Sempre vai ser na cabeça. Pode ser uma unha encravada, que é coisa tão insignificante, mas dói e faz toda a diferença. Na cabeça vai falar que tá doendo. Deus não quer a gente sofrendo. Então tem duas opções. Vocês têm que ser repreendidos e entender a repreensão, porque nem todo mundo aguenta ela. Nem todo mundo aguenta. E ó, quando você é membro de um corpo só, uma só fé, um só espírito, uma só linguagem, e alguém tá querendo minar, duas opções. Ou ele pega a visão, pede ajuda para ser curado, a pessoa, a criança, o jovem, adolescente que tá no ministério. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Amém. Ou a pessoa vai pegar para falar o quê? Tô fora. Porque um dos membros tá machucado, o outro vai sentir. O outro vai passar. O outro vai saber. O outro vai perceber. O outro vai falar, meu Deus, ele não era assim. Por isso esses dias eu repreendi ele. Não foi uma vez nem duas, né? Mas ele me ama. Porque eu falei no espírito. Foi ou não foi? Então, quando a gente passa a pegar a direção de Deus, nós não fica irado, não fica com ódio, não fica com raiva, não leva ressentimento. Aí dentro de você, ou você falar na boca de voz mesmo assim, em palavras, eu já venci as emoções. Eu não vou ficar chateado. Eu vou pro culto sim. E chega aqui no culto, como que nada aconteceu. Ai, que coisa linda. Que maravilha. Mas é assim que Jesus trabalha. Quem tá entendendo? Amém. Porque você tá vencendo as emoções ruins. O que te faz pecar, o que te faz você ficar distante das coisas de Cristo, do mundo espiritual. Então, não dê lugar ao diabo. O diabo tá querendo me pegar aqui, na minha fraqueza. Tá repreendido em nome de Jesus. Não tô conseguindo vencer, tem que ser o que tem que fazer. Quem é novo nascimento, tem a mente de Cristo, pede ajuda. Enquanto há tempo. Porque, por mais que você possa ser uma criança, ou prematura, ou um parto normal, seja lá o que for, mas depois que morreu, acabou, não tem como ajudar. Muitas pessoas estão morrendo dentro da igreja porque não pedem ajuda. Tem um provérbios que diz assim, ó: mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Você entende esse provérbio? Você entende? O leão é o leão, né, cara? Mas tem muitos leão morto por aí. Então a gente tem que fazer o quê? Salomão disse que o quê? Vale mais um cachorro vivo do que um leão morto. Então quer dizer, de que vale o leão morto? De que vale? Passa nada. Tanto conhecimento. De que vale? Tanta ideologia, teologia, arqueologia, cheirologia, mais alguma coisa por aí, mas tá morto. Tem nome de que é leão, mas tá morto. Então é melhor usar um cachorro que nem eu, que tá vivo, E vira-lata. vira-lata, para pregar o evangelho, que não tem muita instrução, não tem muita informação
e vai pregar as escrituras Sagrado. simples, simples, simples. Amém? E os simples Amém. vão ser transformados e nascido em um novo homem. Vamos pro 29? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que o ouvem. Poxa, tem pessoas, né? Quando ela chega, bate aquele papo, você perde até a noção. Se deixar, até atrasa teu trabalho. O papo tá tão bom, tão gostoso, que o patrão logo te olha meio de lado. Mas é porque tem uma boa conversa. Às vezes é o próprio patrão que tem Às uma vezes conversa eu- boa e e às para o vezes teu quer- trabalho e você quer que ele vá embora para E tu aí que trabalhar. ele fica Não, lá. não já aconteceu isso? Já. Ele falou, mas rapaz, relaxa, rapaz, vamos conversar. Mas por quê? Mas homem, eu tenho que entregar isso. Rapaz, eu sou o patrão, relaxa. Porque a palavra boa, a palavra boa faz bem pra alma. Faz bem pra quem tá ouvindo. Faz bem pra aquela pessoa que, vou ser sincero, é um remédio pra alma. Uma pessoa que tem uma palavra boa, passa espírito, passa fé. Aí você fala, poxa, não posso ficar longe daquela amizade, ele é boa. Eu vou lá ler a palavra com ele, vou lá sentar no sofá. Será que eu vou oportunar? Se eu oportunar, não quero nem saber, ele vai me ouvir. E senta mesmo, abre a Bíblia e blá, 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 blá. E sai conversando, porque passa o quê? Espírito. Aí, mas se é uma conversa ruim, você já fica querendo fugir. Pessoa, na hora, você quer meter o pé. Faz até mal, dá até náusea. Aí a pessoa só fala de derrota, só fala de crise, só fala de doença, só fala de dor, só fala de... Aí fala de tudo, aí envolve todos os assuntos aí negativos que você possa imaginar, resume tudo aí e não vai chegar a lugar nenhum aquele assunto. Sempre é assim. Pô, será que vai dar certo mesmo? Aí, pra tentar o quê? Minar a sua fé. Deus quer que a gente venha ter assunto, igual agora, de edificação. Tá edificando você, tá edificando o irmão Ivan, tá edificando o Paulo. Paulo tá ficando já ponto sebrante, ô glória. Tá edificando a Thaís, o neném. O Ismael tá lá dentro, mas ele tá me ouvindo. Eu só... Não, tá dormindo. Tá dormindo. Eu tô ouvindo ele mexendo em coisa lá. Então eu vou falar uma coisa pra você. Ele tava aqui sentado aqui atrás. Porque quem ouve, às vezes nós tá pensando que só tá a gente aqui ouvindo, né? Que nada, pô. Tem gente ouvindo. Tá edificando ela e ele também. Seja edificado. Seja renovado, seja fortalecido, seja abençoado. Porque Deus quer paz, quer determinar bênção na vida de todos aqueles que tá dando ouvido. Quem dá ouvido é abençoado. Olha o que a Bíblia diz. Sai daí, mas marcando aonde que tá aí, só pra me te mostrar um negócio. Bota uma caneta. Lá em Provérbios Provérbios, 3. vamos lá. 31, Ivan. Provérbios 30, 3. 3:31. Não tenhas, amém? Amém. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Porque, 32, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Ponto! Aleluia. Pode repetir? Posso. Amém. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Pegou a visão? Você não tem que... Ficar. Como é que é? Não tenha inveja do homem violento. Pô, só violência, cara. Isso não é fé, isso é brutalidade. Vamos lá? Eu quero também ler o A provérbio. retidão te leva à perfeição.
Lê também Provérbio 1, 29 e o 30. Bate com esse assunto que acabou de o homem de Deus falar. Provérbio 1, 29 e 30? o 29 e o 30, Por 29 e 30. Isso. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Viu, Vanil? Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Quantos? Repetir. Pode repetir, pode repetir. O porquê? Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor de Deus, ou o respeito de Deus, né, do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Vamos lá, o que Deus quis falar com isso? Tem pessoas que ela não quer ser repreendida. Tem aquela pessoa que ela já, quando recebe uma repreensão, ela dá graças a Deus. E tem aquela pessoa que ela aprendeu a ter temor no Senhor. O que é temor no Senhor? Para mim estar aqui pregando, eu estou no maior temor, vocês não têm ideia. Porque eu jamais quero perder vocês para esse mundo maldito. Então eu tenho o maior temor no que eu estou dizendo, no que eu estou falando. Estou anunciando Cristo aqui. Então tem pessoas que ela continua do jeito dela. Então vocês não podem, a partir de hoje, tudo que der na telha, eu sou aquele que passa na minha cabeça, eu vou lá e faço. Não faça isso. Falo mesmo. Eu falo mesmo. Que gostou ou não gostou, coma menos. Você pode levar aquela alma com a palavra que você está jogando, o seu veneno, a sua ira, aquela alma ir para o inferno. Porque às vezes, em vez de você trazê-la para Cristo, você faz ela se distanciar de Cristo e passa a não querer vir buscar em lugar nenhum mais. O tempo da lei acabou, tá? Nós estamos na graça. Quem está entendendo? Amém. Quem está entendendo? Amém. Estamos na graça, não estamos na lei. Então, esse ensinamento é para o futuro, para você estar atento. Para vocês não serem assim. Tá com ira? Vai orar, pô. Tá com raiva? Uma 10. Tá revoltado? Por que não bota revolta no diabo? Mas muitos querem o quê, ó? Muitos estão aproveitando a oportunidade e tá, ó, Ferindo o ser humano. dentro da igreja. E depois a fatura chega. Quem fere é Ferido. ferido. Então continua aqui no 29 ou 30, que eu falei que ia parar no 30. No Efésios 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que é por boa para prover edificação, para que da graça, nós estamos na graça, entendeu? E os que o ouvem. 30. Não entristeça, isso aqui é fundamental. É onde que eu queria chegar. Por isso que eu estou falando, vamos até o 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual esteja selado para o dia da redenção. Nós deixar o Espírito Santo entristecido, você, mesmo que você ainda não é batizado, ele já fala contigo. Ele fala contigo, ele te trouxe aqui hoje. Ele tem falado com você. Muitas das vezes você pensa que ele está conversando com você mesmo, mas não é o Espírito Santo falando. Lê aquela palavra. Você lembra quando você começou a orar? Você lembra quando você começou a louvar? Como é que você... Tudo que é bom, não para de fazer não. Continue. O que é bom deu resultado? Continue fazendo. Agora, o que te faz pecar, deixa isso para lá. Amém. Deixa isso para lá. Mesmo que você possa ter perda, você tomou uma decisão, teve perdas, mas tá te aproximando de Cristo, que eu perca, posso perder um olho, tem um exemplo, né? Posso perder
Mas não perco com Cristo, porque Ele faz eu ter vitórias. A partir de hoje, vocês venham aprender a ser uma igreja renovada em Cristo. Ser uma igreja revestida de Deus, com a revestimenta limpa. Porque Jesus fala que os limpos de coração verão a Deus. Quem está cheio de ódio vai ver Cristo aonde? Mágoa, ódio, não perdoa. Então vocês vão lidar com vários tipos de pessoas. Que conselho você está dando para as pessoas, né, Ivanildo? É uma boa pergunta. Que conselho você está dando para as pessoas? Quem vai fazer vocês lembrar de todo esse ensino? O Espírito Santo. Espírito Santo. O que você tem falado lá fora ou alguém que tem vindo aqui? Qual tem sido as suas palavras? Boas ou amargas? Ou tem saído fel, espinho? Porque uma repreensão franca, ela levanta. Agora esporro na carne, palavras na carne, fere a alma. E não fere só quem ouviu, não. Fere também ele e ela. Por isso nós temos que estar... Tem gente que ela só quer saber de orar. Deus fala, vigiai. E quase ninguém pensa nisso e prega, né? Vigiai e o quê? Orai. E orai. Às vezes temos orado bastante, não temos? E a vigília? Estão aí, na vigília. Vigiai o pensamento, vigiar as emoções, vigiar as palavras. Ó, vigiar até com isso aqui, ó. As intenções. As intenções. Tem que vigiar. Então, aqui acabou hoje o nosso discipulado. Hoje. Amém? Amém? Que delícia! Jesus abençoe. 1h30 de ensino.